Pai Todo-Poderoso, mais uma vez estamos aqui, Senhor Deus, com o Teu povo, louvando e bendizendo o Teu nome, Senhor, nos fazendo, Senhor, o Senhor Deus, por meio da Sua palavra, nos lembrar, ó Senhor, das Suas promessas e da certeza que temos, ó Senhor Deus, da nossa salvação em Cristo Jesus. E agora, Pai, em atitude, Senhor Deus, de humildade, contrição, nós estamos diante do Senhor para ouvir a Sua voz, para que o Senhor nos instrua, para que o Senhor, ó Pai, por meio da Tua palavra, esteja edificando os nossos corações, vivificando as nossas almas, ó Pai. Por isso queremos pedir que o Senhor esteja acalmando o nosso íntimo, Senhor Deus, tirando, Senhor Deus, qualquer preocupação, Senhor Deus, que venha à nossa mente nesse momento, Pai, nos lembrando, Senhor, que hoje é o dia do Senhor e que a nossa mente, o nosso coração devem estar voltados, ó Pai, pura e exclusivamente para a pregação da Tua palavra nesse momento, para as coisas relativas ao reino de Deus, ó Pai, e para a nossa adoração. Fica conosco nesse momento tão, Senhor Deus, singular, nessa liturgia e nesse momento de culto e nesse dia também, quando o Senhor vai falar profundamente ao nosso coração. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Provérbios, capítulo 12. Provérbios, capítulo 12. Na semana passada nós falamos sobre os verso 18 e hoje vamos dar continuidade, pretendendo, se assim o Senhor nos permitir, ir até o verso 21. Então vou fazer a leitura do verso 15 até o verso 23, que é a primeira parte dessa segunda subunidade do capítulo 12, e aí fazendo uma introdução e depois entrando no texto propriamente dito. Diz assim a palavra do Senhor. Queria pedir aos diáconos que auxiliassem aí no lugar aqui. Tem lugar aqui à frente também. Rodrigo aqui também, ó. Vamos fazer a leitura do verso 15, Provérbios capítulo 12, do verso 15 ao verso 23. Diz assim a palavra do Senhor. O caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. A ira do insensato no instante se conhece, mas o prudente oculta a afronta. O que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa a fraude. Alguém há cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. O lábio veraz permanece para sempre, mas a língua mentirosa apenas um momento. Há fraude no coração dos que maquinam o mal, mas alegria tem os que aconselham a paz. Nenhum agravo sobrevirá ao justo, mas os perversos o mal os apanhará em cheiro. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são seu prazer. O homem prudente oculta o conhecimento, mas o coração dos insensatos proclama a estultícia. Na semana passada nós continuamos a exposição dessa segunda subunidade, capítulo 12, e aí ficamos no verso 18. Alguém há cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. E vimos que esse verso ressalta o discurso cuidadoso
ao compará-lo explicitamente com o dano causado por uma língua que é descuidada, né? Como ele diz aqui, tagarelice, né? Os versos 17 e 18 vão nos mostrar as consequências desses dois discursos que são destruidores. O discurso intencional, né? Que tem o objetivo de ferir, de fraudar, tá? E aquele discurso que não tem essa intenção, mas por ser uma língua precipitada, uma língua que fala de forma raivosa, né? Imprudente, temerária, tá? As consequências são as mesmas, são destruidoras. Mesmo que no segundo caso do verso 18 não haja intenção de causar dano, né? Esse discurso descuidado do verso 18 foi comparado a estocadas de uma faca ou uma espada para mostrar a dor que pode causar, né, em alguém. E esse verso ele vai se referir mais especificamente a uma fala de um modo impensado ou impulsivo, ou seja, uma atitude refletida, temerária e raivosa, né, de parte daquele que fala, que nós percebemos representa uma característica de um homem insensato. Segundo o livro de Provérbios, o homem insensato é um ímpio, é um homem inimigo de Deus. Tá? Nós vimos também, esse é o contexto aqui, que a ideia do verso sugere uma disputa em que a língua dos sábios traz conciliação, né? Quando ele diz, mas a língua dos sábios é medicina. Tá? E isso indicando que esse discurso alivia a dor causada por palavras nocivas. Nós vimos também que o sábio evita falar de modo que gere amargura e levante barreiras entre ele e o seu ouvinte. E agora, no verso 19, seguindo a mesma temática, nós vamos ver a língua em referência à sua duração. E diz assim o verso 19: o lábio veraz permanece para sempre, mas a língua mentirosa apenas um momento. E nós vamos perceber que esse provérbio ele vai incentivar um discurso confiável, porque nós vimos no verso 17, tá, que a testemunha falsa profere a fraude porque ela é alguém que não se pode confiar. E aqui no verso 19 nós estamos vendo uma oposição entre o testemunho honesto versus um testemunho mentiroso, versus a mentira. E é interessante nós atentarmos pelo indicativo, o adjetivo que acompanha essa pessoa ou esse lábio. Chama de veraz, que significa verdadeiro, fiel. É uma fala que é precisa e confiável. E aí nesse verso nós vemos a língua com referência à sua duração, onde aquele que fala a verdade permanece, opondo-se à transitoriedade de uma pessoa mentirosa. E aqui me faz lembrar uma perspectiva que está recorrentemente aqui em Provérbios, mas que também nós vimos lá no início dos Salmos, no Salmo 1, lá em seus versos 4 e 5, que fazem também oposição ao justo e ímpio. Eu não sei se vocês lembram que quando iniciamos ali a exposição de Provérbios, capítulo 10, eu disse que a partir daquele momento você tem uma nova estrutura, ou seja, você tem ali provérbios antitéticos que vai falar dessa diferença entre o justo e o ímpio. Até o capítulo 10 há uma preparação, podemos dizer assim, considerado o prólogo do livro, há uma preparação para que o filho receba a mensagem que está sendo trazida e a tenha no coração. E a partir do verso 10, Salomão, o Senhor Deus, mostra dois caminhos característicos e mostra essa oposição por meio desses paralelismos antitéticos, em que o caminho da retidão e da verdade é o caminho do justo e o caminho da falsidade é o caminho do ímpio. E aí nesses, vamos dizer assim, 12 capítulos, você percebe que o livro de Provérbios ele traça o caráter do homem ímpio, também o caráter do homem justo. E alguns adjetivos que são dados vão tratar esse caráter, vão trazer esse caráter e mostrar que esse caráter será subjugado e ele não permanece eternamente. E aí você vê o Salmo capítulo 1,
iniciando os saltérios, falando a mesma coisa. Os versos 4 e 5 diz assim: os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Se você for olhar o Salmo 1, você vai ver que os justos são comparados àqueles que permanecem, como uma árvore que foi plantada e que dá muitos frutos, enquanto os perversos são como palhas, são levados pelo vento. E aí você percebe aqui nesse Provérbios, esse diálogo entre o Salmo e Provérbios, que a temática da permanência e da impermanência do justo e do perverso estão em jogo aqui, estão sendo mais uma vez ressaltadas. Veja lá no verso 3 do capítulo 12, que esse capítulo mais uma vez fala sobre isso. O homem não se estabelece pela perversidade, mas a raiz do justo não será removida. O verso 7 também: os perversos serão derribados, já não são, mas a casa dos justos permanecerá. E nós percebemos, não somente nesse capítulo que nós nos detemos, mas nos anteriores, que isso é algo recorrente. Mostrando que o caminho do ímpio leva à destruição e que o caminho de justiça leva à preservação, leva à vida eterna. E é por isso que Salomão, como pai, e aqui na sua primeira, vamos dizer assim, na sua primeira abordagem, é Salomão falando, instruindo o seu filho. É por isso que Salomão diz isso ao seu filho, como Deus estivesse falando isso para nós, para que nós não toquemos nessas coisas, como Paulo vai falar em Efésios, lá no capítulo 5. Não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, por meio dessas coisas vem a ira de Deus. Nós somos avisados que esse caminho é um caminho a nós proibido, porque não é um caminho de santidade e é um caminho que leva à morte. Em suma, a gente vai perceber que esse verso vai dizer que aquele que prejudica os outros não permanece, mas aquele que serve permanece para sempre. Se nós olharmos aqui a estrutura do verso 19, ele vai contrastar o lábio sincero com a língua mentirosa, e também vai declarar que o primeiro é estabelecido para sempre, enquanto o último existe por apenas um momento fugaz. E há um ditado popular que expressa essa transitoriedade, não com a profundidade que nós estamos vendo aqui, mas que expressa essa transitoriedade da mentira ou da língua falsa. A mentira tem pernas curtas. Ela nunca vai prevalecer. Por mais que estejamos num mundo onde o pecado habita, onde muitas vezes a mentira, o logro é privilegiado, é até tido em alta conta, ela não permanece. Ela não pode permanecer. O verso 19 diz assim: o lábio verás. E lábio é uma figura para a palavra que foi proferida, mas também se refere à pessoa. E é interessante nós percebermos aqui que, como nós vimos lá no verso 17, mas a testemunha falsa, a fraude, atribuindo não aquilo que ele fala a falsidade, mas a testemunha, ou seja, aquilo que ela faz representa o seu caráter, representa aquilo que está dentro do seu coração. E ao contrário do lábio mentiroso, esse lábio veraz representa, é característica de uma pessoa escrupulosa, ou seja, cuidadosa, diligente, que diz aquilo que realmente aconteceu de fato. E uma vez que esse lábio, ou seja, essa pessoa se mostra conforme a ordem criada, justa, veraz, que é sustentada e conhecida pelo Senhor e, portanto, é confiável, ela é estabelecida para sempre, para um futuro duradouro. E a ideia desse verso é de algo que designa um futuro irrestrito, um período de duração ilimitada e imprevisível. E se nós formos olhar de uma maneira global, geral,
do que Provérbios está dizendo, ele está falando sobre a vida eterna. Ele está falando da nossa expectativa, da certeza da nossa expectativa, daqueles que andam nessas pisadas, e aqueles que andam nessas pisadas irão chegar ao caminho da eternidade. Matthew Henry, ele faz o seguinte comentário a respeito disso. Ele diz assim: devemos observar, para a honra da verdade, esta situação sagrada, que se for dita a verdade, ela será válida, e a despeito de quem quer que possa ficar descontente com ela, ela ficará firme. Grande é a verdade, e ela prevalecerá. É engraçado porque toda a verdade ela vai prevalecer. Há um ditado que diz que quando você fala uma mentira várias vezes, ela se torna uma verdade. Isso de uma certa forma é uma verdade. Mas ela nunca permanece. Por mais que esse mundo seja um mundo caído em pecado, corrompido por causa do pecado, a justiça de Deus se manifesta. O Senhor está presente na nossa sociedade, no nosso mundo. Ele é o Senhor sobre todas as coisas. E existem algumas leis, como eu já falei para vocês, que são invioláveis. Umas leis físicas, que quando nós quebramos, as consequências são imediatas. Mas as leis morais não são assim, mas têm o mesmo caráter. Elas não podem ser quebradas, e quando são quebradas, elas trazem sobre si o juízo de Deus. Mas por vezes esse juízo não vem repentinamente. Essa semana acho que ontem estava lendo um livro, estava pensando sobre isso. Como o Senhor é longânimo. Esse livro falava sobre isso. Eu não sei se aquele livro fala sobre o abismo e a realidade que nós estamos lendo, o Evangelho segundo Abraão. E a gente vê, às vezes, o pecado, ele estava comentando isso, seu autor, o pecado, as coisas que a gente olha para um lado, olha para o outro, e vê como a nossa sociedade, como o mundo tem se perdido, tem caído cada dia mais em podridão, e o nosso desejo, muitas vezes, é que essas coisas, elas sejam dirimidas imediatamente. Veja a situação do nosso país. Às vezes nos dá uma indignação, e fazemos que nem Abacuque: Senhor, até quando? E aí nesse livro ele diz assim, que essas coisas não acontecem dessa forma, ou seja, imediatamente como nós esperamos, por causa da longanimidade de Deus. Aí a gente fica pensando, como Deus pode ser longânimo com pessoas como essas? Da mesma forma que Ele foi para conosco, Ele é para com os outros também. Agostinho, ele tem uma frase que dizia assim, um pensamento: toda verdade é verdade de Deus. Deus é o Criador de todas as coisas, e se algo verdadeiro, é algo justo e reto em si mesmo, e sendo assim, falam a respeito de Deus. E essas coisas não ficam para trás. Essas coisas não são suplantadas para sempre pela mentira. Se nós formos fazer uma ligação disso com a verdade do Evangelho, quando o Senhor Jesus diz assim: e conhecereis a verdade vos libertará, Ele está falando de que verdade? Da verdade do Evangelho, das coisas que estavam sendo pregadas, do reino de Deus, da sua palavra. E por mais que muitos vivam uma mentira em falsas religiões, em falsos conceitos, até mesmo dentro da própria religião cristã, haverá um dia em que essas coisas não terão mais lugar. Mesmo para aqueles que estão cegos, ou seja, mesmo para aqueles que não foram alcançados pela luz de Deus. Vai haver um dia em que essas coisas se tornarão notórias e indesculpáveis e indiscutíveis para todos. Porque a verdade, ela permanece. Matthew Henry diz assim: o que é verdade sempre será verdade. Nós podemos agir de acordo com ela, sem temer ser refutados e
envergonhados. Se a verdade for negada, ainda assim, com o tempo, se tornará conhecida. E quando nós falamos disso, nós não estamos nos referindo somente à verdade do Evangelho, também porque todas as outras coisas vêm a reboque. Mas estamos falando daquilo que é justo, daquilo que é verdadeiro. E por mais que não tenha uma relação direta com o Evangelho, ela tem uma relação com o Evangelho. E por ser verdade, nós deveremos, como servos do Senhor, lutar por essa verdade, seja ela qual for. Abre o Salmo 15. Perceba que esse salmo traça as marcas e evidências de uma genuína fé, de uma fé sincera, à luz da segunda tábua, em que a língua veraz e a verdade e a integridade tornam-se uma característica marcante. E assim, nesse capítulo, mostra que os que genuinamente possuem o temor de Deus, descrevendo aí os servos aprovados de Deus como distinguidos e conhecidos pelos seus frutos de justiça, eles permanecem eternamente. Olha o que o Salmo 15, verso 1 a 3 vai dizer. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo nome, santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade, e o que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria, ou seja, algo que é injusto, ofensivo, danoso contra o seu vizinho. Agora percebam esse salmo na temática de Provérbios. Habitar e morar dão a ideia de permanência, principalmente quando ele fala que habitar com o Senhor. É interessante o comentário que Calvino faz a esse respeito, dos cidadãos dos céus, da marca dos cidadãos dos céus. Em primeiro lugar, ele diz que Deus requer sinceridade. Em outros termos, significa que os homens se conduzem em todos os seus afazeres com singeleza de coração e destituídos de astúcia ou artifícios pecaminosos. E a ideia dessa língua falsa aqui é isso mesmo. Homens que são destituídos da bondade, que são destituídos do temor a Deus e por isso têm astúcia no seu falar, usam de artifícios pecaminosos e enganosos. E aí ele diz, em segundo lugar, Deus requer retidão. O que vale dizer? Que devem se esforçar para fazer o bem a seu próximo, a ninguém prejudicando e abstendo-se de todo e qualquer mal. E nós vimos aqui que essa língua que não é veraz, a língua falsa, ela prejudica. E o contexto aqui também é um contexto de um testemunho diante de um juiz, onde alguém está sendo prejudicado por um falso testemunho. E isso poderia levar à morte. E em terceiro lugar, Calvino comenta, o Senhor requer veracidade em sua conversação, de modo a não falar qualquer falsidade ou duplicidade. Por isso ele diz que esses que assim agem habitarão no tabernáculo do Senhor e irão morar no seu santo monte. E aqui o Salmo está falando também de eternidade, de permanência. O que os versos aqui em Provérbios querem ressaltar como característica daqueles que permanecem eternamente. Agora, uma coisa que não só os Salmos nos chamam, os Provérbios, a gente vê isso constantemente. Ele mostra que essas coisas estão impregnadas no coração do homem, fazem parte do seu caráter. Por isso ele vai falar no verso 20 do coração, que é a origem de todas as coisas. Não é somente a utilização de uma fala maldosa ou de uma fala impensada, que muitas vezes nós fazemos e que é pecado também, mas que não faz parte da nossa nova natureza, a nossa nova criação, e por isso devem ser abandonadas. Por isso Paulo fala isso em Efésios, no capítulo 4, no capítulo 5, nem conversação torpe, longe de vós a mentira, fale somente a verdade.
Não faz mais parte da nossa natureza. São coisas que não fazem mais parte de nós. Mas se essas coisas estão presentes em nós, nós estamos mostrando quem nós somos. Se esse é um artifício que nós usamos corriqueiramente, que faz parte do nosso modo de vida, nós precisamos converter o nosso coração, ou melhor, clamar ao Senhor para que nos transforme verdadeiramente. Não é um problema pontual, está relacionado à natureza. E aí, na oposição do verso 19, ele diz assim: mas a língua mentirosa, apenas um momento. Enquanto uma língua mentirosa dura pouco, é apenas um momento, e é o contrário, o oposto da verdade. Isso ocorre porque não desfruta da aceitação do Senhor. Os que têm uma língua mentirosa são abominação para o Senhor da verdade. E não é à toa que a mentira é um artifício que caracteriza o próprio diabo. Ele é chamado de pai da mentira. Olha o que o verso 22 do capítulo 12 de Provérbios nos diz: os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. E aí, eu gosto de ressaltar isso, né? Às vezes os nossos olhos estão muito voltados para pecados grosseiros, como adultério, o roubo, o assassinato, coisas desse gênero. E não deve ser necessariamente errado isso. Mas o errado é não levarmos em consideração que pecados que aos nossos olhos não são tão ofensivos, são tão abomináveis e tão detestáveis quanto esses. E é isso que a palavra de Deus diz. É interessante, eu me lembrei agora de Provérbios, acho que capítulo 6, se eu não me engano, do verso 16. E eu não sei se há uma gradação aqui, mas ele diz que 6 coisas o Senhor aborrece e a 7ª o Senhor abomina. Então, Provérbios 6, 16 a 19. Não sei se há uma gradação: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos. Nós já pregamos, já falamos sobre esse capítulo, né? Quando expusemos o capítulo, esses versos, quando expusemos o capítulo 6. Mas percebam que, se houver uma gradação, o pior nível está naquele que profere mentiras e, consequentemente, aquele que semeia contenda entre os irmãos. A palavra aborrecer aqui, né, é um eufemismo, ou seja, é uma suavização, tá, do seu sentido literal, que é odiar. É como se ele estivesse dizendo assim: 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª, a sua alma, odeia ainda mais. Testemunha falsa, que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. E aí você tem caracterizado esse pecado aqui, né, do falar falso, do falar irrefletido, como algo que traz a contenda, porque a ideia aqui é a resolução de um conflito, e essas coisas estão no grau mais detestável daquilo que Deus abomina. Ele diz que, ao contrário do lábio verdadeiro, da testemunha verdadeira, daquele que profere a verdade, que permanece, está uma língua que passa. E a ideia é de algo breve, momentâneo. A ideia é que a mentira não permanece por muito tempo, porque a verdade vem logo à tona. E aí nós partimos logo para a nossa experiência, né?
Nós partimos para a nossa experiência. Não tem como, muitas vezes. Mas muitas vezes a nossa experiência não bate com a Escritura. Não porque a Escritura seja falha, né? Ela é a única verdade. É porque nós somos como um conto ligeiro. Nós passamos. Mas achamos que a nossa existência, 80, 90 anos, né? E quando chegamos lá, a gente vê que não é lá grandes coisas. Acho que é muito tempo. Ah? Mas nós vamos perceber que não é. E muitas vezes nós não vemos com os nossos olhos a justiça de Deus. Mas ela se manifesta. Ela se manifesta. Estava lendo ontem um livro que falava sobre a aliança e o pacto de Deus com o seu povo. É interessante que nesse livro ele coloca um dado, ali no livro de Reis, mostrando, e a perspectiva do livro de Reis é que Deus é soberano sobre a história. E aí algumas profecias que foram dadas para Jeroboão e para outros descendentes da linhagem real, ou que se fizeram linhagem real ali em Israel por meio da vontade de Deus, juízos que vieram com o tempo, como Jezabel e Acabe, como falou Yahvé, ou como falou o profeta por meio de o Yahvé por meio do profeta, das coisas que aconteceram. E eu achei interessante que teve um fato ali do juízo de Deus. Eu não sei se foi sobre a família de Jeroboão, não sei ao certo, acho que demorou 300 anos para se cumprir. 300 anos. O juízo foi proferido, e aí 300 anos depois, aquele pecado foi justiçado. E aí, agora lembrei, nesse livro ele diz que isso aconteceu por causa da longanimidade de Deus. Cristo dos Pactos, o livro. E eu fiquei pensando assim, na minha cama. Como que Deus é? A nossa cabeça não consegue alcançar isso. Se você for ver a história de Jeroboão, o primeiro, e ele, quando ele toma, quer dizer, ele recebe o trono, toma o trono, se revolta, e havia uma profecia que se cumpre com relação a isso, por causa de Salomão, pecado de Salomão. A primeira coisa, ele foi instituído por, é engraçado isso, que a nossa vida é assim, ele foi instituído por Deus, Deus deu isso para ele, e a primeira coisa que ele faz é usar de uma estratégia, e aí, de uma língua mentirosa, usar uma estratégia para se voltar contra aquele que havia lhe dado o trono. Ele pensou assim, se o povo voltar a adorar lá em Jerusalém, o coração deles vai voltar para o rei de Judá, para Roboão, os seus descendentes. E aí eu vou perder o trono. Ele não entende que quem deu aquilo para ele foi Deus. E ele deveria, aquilo que Deus deu a ele, dar de volta, colocar no trono do Senhor. E ele não fez isso. E o Senhor o julgou. Mas esse juízo veio muito tempo depois. E aí o autor diz, pela longanimidade de Deus. Aí você pensa assim, como é que Deus pode ser longânimo com um homem como esse? E aí vocês conhecem a história, As aberrações que vieram por causa desse falso culto. Instituído, não de forma equivocada, mas ele sabia o que ele estava fazendo. E a gente olha, e a gente vê assim, poxa, que perversidade, mas nós somos assim também. Nós somos assim, principalmente com relação às bênçãos materiais. Porque nós estamos ali clamando ao Senhor, eu estou abrindo um parênteses aqui na exposição, clamamos ao Senhor, o Senhor nos abençoa, e a primeira coisa que a gente faz é voltar as costas para dele. O Senhor nos abençoa,
com bens materiais, a primeira coisa que você deixa é o culto. É o dia do Senhor. Primeira coisa que você abandona. Porque você está cansado, que trabalhou a semana toda, né? Deus te abençoou para que você trabalhe arduamente e receba os frutos do seu salário. Mas a primeira coisa que você abandona é a leitura da palavra, a devoção, o culto. Nós, Deus me inclui nisso, nós agimos como Jeroboão. E aí a minha indagação, né? Por que o Senhor não julga logo o pecado dele? Porque ele é longânimo. Porque ele é longânimo. O que nós estamos vendo aqui é que comportamentos como esse, uma pessoa que vive dessa forma, ela pode viver 80, 100 anos, nesse mundo, mas ela não dura para sempre. A sua vida é apenas um momento, porque nós não podemos olhar a Escritura somente na perspectiva desse mundo. Paulo diz isso, né? Se as nossas expectativas se resumem somente a esse mundo, somos os mais infelizes dos homens. Nós precisamos olhar esse mundo ultrapassando e vislumbrando a eternidade. Porque se fôssemos comparar, ainda não temos essa medida de comparação. Se fôssemos comparar a nossa vida com a eternidade que nos espera, é como uma gota de 5 ml no oceano. E eu acho que essa comparação é até exagerada para menos, porque nós não temos como mensurar a eternidade que nos espera. Por isso ele fala, a língua mentirosa, apenas um momento. Aqueles que se utilizam dessa língua, que mostram que não têm um temor de Deus e por isso vivem dessa forma, não durarão para sempre. E é interessante nós percebermos que a própria característica da verdade, a própria característica da verdade faz com que a mentira seja refutada. Pelo seu próprio caráter, ela incomoda. Porque a verdade reclama o seu lugar, reclama por sua vez. Ela não tem... Você pode enganar, como diz, né? Muitas pessoas, algumas pessoas por algum tempo, mas não pode enganar por muito tempo. Não há como enganar, não há como a mentira prevalecer, mesmo nesse mundo de pecado. Olha o que Matthew Henry diz. O mentiroso, quando examinado, será descoberto em várias histórias. Ele não é coerente consigo mesmo, como aquele que fala a verdade. E quando descoberto em uma mentira, não consegue seu objetivo, nem terá credibilidade mais tarde. Por quê? Porque a verdade não pode ser ocultada para sempre. Ela sempre virá à luz, porque é verdade. É interessante porque nós estamos vivendo no nosso país um momento muito difícil, muito complicado. Um momento que me deixa um pouco assim apreensivo, porque mostra que representa um início do fim. Um início do fim. E nós vemos hoje, no meio da política, hoje escancarado, não somente no meio da política, na nossa sociedade como um todo, né? A política representa e mostra isso. Mentiras sendo ditas e sendo tidas como verdades. E por mais que aparentemente elas possam prevalecer, elas não vão prevalecer. Pode ser que aqueles que estejam no grau, no status mais alto da nação, sejam aqueles que julguem, e por também serem mentirosos, serem homicidas, serem
pessoas que não têm um compromisso com a justiça que deveriam ter e com a justiça divina, né? Privilegiem essas coisas não duram. E por mais que permaneçam, o país, a comunidade entra em convulsão. E aí nós vemos determinadas situações, países, onde uma ideologia mentirosa, onde Deus, nem a religião é levada em consideração, que a sua cúpula, né, aparentemente está bem, mas o país está ruindo, está sendo carcomido. Porque esses querem manter uma mentira, um disfarce, mas essas coisas não se sustentam. E mesmo que o povo esteja enganado, mesmo que o povo esteja levado, as coisas não funcionam como deveriam funcionar. Por quê? Porque eles estão vivendo por meio de uma mentira. Estão abandonando a verdade de Deus. E essas coisas trazem juízo, porque o salário do pecado é a morte. E percebam, às vezes nós citamos isso aqui nas exposições de Provérbios, que esses homens que assim agem, eles prejudicam a comunidade, a sociedade em que eles estão inseridos. E é isso que acontece. E nós vemos o nosso país, e não só o nosso país, o mundo de uma maneira geral, sendo carcomido por mentiras, que estão relacionadas, às vezes diretamente ou indiretamente, ao Evangelho. E essas coisas não podem permanecer. E mesmo que se transforme a mentira em verdade, a própria sociedade, a alma da sociedade não permanece tranquila. E aí, como diz Oséias, roubos, furtos, o pecado avançando, a imoralidade crescendo, essas coisas são reações de uma vida que se estabelece longe da verdade do Evangelho. Mas nós podemos fazer diferença nisso. Nós podemos atenuar essas coisas, mitigando-as, sendo aquele sal que tempera esse mundo, para que o Senhor tenha misericórdia da sua igreja. E todas as vezes que eu olho para determinados fatos políticos, sociais da nossa sociedade, a minha oração é: Senhor, tem misericórdia da tua igreja. Eu sei que a gente merece, mas tem misericórdia, nos preserva. E, de uma certa forma, a nossa oração é um pouco egoísta, né? Porque nós estamos pedindo que o Senhor retarde, porque queremos viver dias felizes, porque queremos viver com uma certa liberdade, com um certo conforto. Porque essas coisas trazem destruição. Elas trazem confusão. E a sociedade se destrói por causa disso. É só nós lembrarmos de Sodoma e Gomorra. É um exemplo clássico, entre outros exemplos da Escritura. O próprio Israel, que por causa do pecado chegou a um nível insuportável, como nós vemos ali, Deus falando a Abraão: vocês vão voltar para cá 400 anos depois, porque a medida do pecado dos amorreus ainda não chegou ao limite. Eu ainda sou paciente. E quando você vê determinados trechos da Escritura dizendo que isso chegou aos céus, não é que o céu tomou como é que se diz? Conhecimento naquele momento, é porque as coisas estão tão distantes, tão ruins, tão depravadas, que a ideia é de que aquelas coisas, pelo seu tamanho, pela sua estrutura, chegaram a um limite. Ao limite da paciência divina.
Matthew Henry diz assim: os que fazem de uma mentira o seu refúgio encontrarão refúgios de mentiras. E aí o texto bíblico vai dizer: nós não podemos permanecer no erro. A mentira não vai prevalecer, a verdade, ela sempre vai prevalecer. Por mais que esse não seja, nesse mundo não seja a situação cabal, final, mas como já falei, Deus não permite que essas coisas continuem por muito tempo, para que nós mesmos, seus filhos, não peguemos e utilizemos essas coisas. A justiça do Senhor vem e repara, mas no momento apropriado. E quando isso não acontece, é pelo juízo de Deus. Mas mesmo assim, nesse mundo, essas coisas vão acontecer, porque o Senhor é o Senhor da história. Às vezes nós vemos determinadas situações, um filme, você está vendo um filme, aí aquele filme causa uma indignação, Às vezes o vilão é tão cruel, que você fica querendo que ele seja vingado, que ele seja preso, que a coisa se resolva naquele momento e tal, E você percebe que no reino de Deus não é diferente. Mas só que o Senhor, ele tem um limite de misericórdia muito maior do que o nosso. É quando ele diz para o profeta que os meus pensamentos são muito mais altos e muito mais distantes do que os nossos pensamentos, como o céu dista da terra. Aí está falando da sua justiça, do seu amor, da sua misericórdia, que são perfeitos em Deus. E nós, como seus servos, devemos confiar, permanecer firmes. É isso que Deus exige de nós em tempos como esse. Permanecermos firmes. Apesar de todos estarem indo para um lado, nós vamos para o lado oposto, porque esse é o caminho da justiça. E esse é o caminho que nós devemos andar. O verso 20 é a segunda parte dessa segunda subunidade que começa do verso 15 e vai até o final. Então nós vemos que nessa divisão de provérbios, essa segunda subunidade vai do 15 a 28, aí nós temos a primeira parte que vai do verso 15 a 23, e a segunda parte que vai do verso 24 em diante. E agora, nessa segunda parte, que vai do verso 20 até o verso 23, ele vai focar no coração. Ele vai dizer assim: há fraude no coração dos que maquinam o mal, mas a alegria tem os que aconselham a paz, dizendo que todo pecado tem origem no coração. E aí a gente vai perceber que é a natureza do homem. Ou somos novas criaturas e espelhamos uma nova natureza, ou somos uma velha criatura, um velho homem, e espelhamos, colocamos para fora essa natureza que nos é normal, que é fruto dos desejos pecaminosos do nosso coração. Há fraude no coração dos que maquinam o mal, mas a alegria tem os que aconselham a paz. Nenhum agravo sobrevirá ao justo, mas os perversos, o mal os apanhará em cheio. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são seu prazer. E fechando essa primeira parte, assim: o homem prudente oculta o conhecimento, mas o coração dos insensatos proclama a justiça. E aí percebam que nesses versos, eles são estruturados em torno do coração, do vocábulo do coração, passando do engano que o coração planeja, no verso 20, à insensatez que ele proclama no verso 23. E aí os versos de 20 a 22 são semelhantes, porque
é uma segunda estrutura, né? É uma subdivisão dentro dessa divisão. É semelhante à introdução que nós vimos em outros trechos, como no capítulo 12, verso de 1 a 3, e no verso 15 a 19. Percebam que o verso 20 ele vai caracterizar primeiro as disposições interiores das pessoas, a fraude no coração dos que maquinam mal, mas a alegria tem os que aconselham a paz. Depois ele contrasta o seu destino, no verso 21. Nenhum agravo sobrevirá ao justo, mas os perversos, o mal os apanhará em cheio. E por fim aponta para o Senhor como agente na conclusão do que há de vir. Verso 22, os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. E percebam que no livro de Provérbios, nesse capítulo 12, aqui em especial o capítulo 12, né? Nós vemos isso nos outros capítulos também, a partir do verso 10. O Senhor sempre entra como agente que conclui todas as coisas, dizendo que o juízo de Deus vai vir e que ele vai julgar, e ele vai julgar essas coisas. E é interessante porque ele é repetitivo nisso. A gente sabe que na estrutura da literária hebraica, a repetição tem um lugar muito importante. E nesse caso aqui, é chamar a nossa atenção para uma realidade certa. O Senhor é juiz sobre todas as coisas e Ele vai julgar conforme as nossas obras. Os versos 20 e 21, nessa estrutura, eles estão ligados pela palavra mal. A fraude no coração dos que maquinam mal. Mas a alegria tem os que aconselham a paz. Nenhum agravo sobrevirá ao justo, mas os perversos, o mal os apanhará. Aqui fica muito claro perceber que há uma ligação. Mas é interessante que, quando nós lemos o livro de Provérbios, parece que são máximas que estão isoladas, que estão separadas, porque falam realidades às vezes distantes. Mas você percebe que uma palavrinha faz uma ligação e faz com que aqueles versos eles não estejam distintamente opostos, mas estejam conciliados. E aqui nesses versos, em termos conceituais, eles apresentam a disposição interior de dois conselheiros: aqueles que aconselham a paz e aqueles que trazem conselhos para enganar e para destruir. E os perversos, os enganadores, são aqueles que têm no seu coração o mal. E é interessante que parece, e essa é a perspectiva aqui, que o verso 20 e o verso 21 estão ligados de tal forma que um torna-se a conclusão do outro. Olha o verso 20, há fraude no coração dos que maquinam o mal. Aí o verso 21d, mas os perversos o mal apanhará de cheio. É como se ele estivesse dizendo assim: aqueles que têm fraude no coração, aqueles que maquinam o mal que existe no seu coração vai apanhá-los de cheio, em cheio. E aqui nós vemos mais uma vez repetido que aqueles que se utilizam da maldade, que se utilizam do pecado, serão alvo desse próprio pecado, da sua própria maldade. E aqui, nessa mesma temática, mas a alegria tem os que aconselham a paz. Esses que aconselham a paz, esses que são repletos de alegria, nenhum mal sobrevirá sobre eles. E que mal será esse? Pode ser um mal consequente de suas próprias ações, como nós vimos aqui, e vamos ver não hoje, mas na nossa próxima exposição, citando até o primeiro capítulo lá, no verso 18 de Provérbios, aqueles que se emboscam contra o seu próprio sangue, ao colocar armadilhas para pegar determinadas pessoas, enganá-las, eles acabam sendo alvo do seu próprio pecado. Então poderia ser um mal consequente de suas próprias ações,
que se voltam contra si, e também da destruição por aquele que é o juiz de todas as coisas. E aqui mais uma vez nós vamos perceber essa oposição entre o sábio e o tolo, o justo e o perverso, o justo e o ímpio. E os sábios são aqueles que buscam o bem dos outros e, consequentemente, obtêm esse bem para si. Nós vemos vários exemplos na Escritura disso. Quando os discípulos do Senhor Jesus disseram assim: Senhor, nós deixamos tudo, por causa do jovem, né? Rico, deixamos tudo e te seguimos. E qual é a perspectiva do reino de Deus? Vocês deixaram tudo e seguiram o Senhor, e hoje vocês recebem muito mais, de campos, casas, irmãos, e por fim, a vida eterna. É isso que cabe a nós. E é isso que nos espera. Ao contrário daqueles que estão nesse mundo, retendo bens em detrimento de outros. Estão levando vantagem e com isso prejudicando outras pessoas. Que falam mal e destroem personalidades, caráter das pessoas. Essas coisas vão se voltar contra eles. Quanto ao perverso, ele traz sobre si destruição, porque intenta o mal contra os outros. Abra Provérbios capítulo 1, verso 18. Estes se emboscam contra o seu próprio sangue e a sua própria vida espreitam. Provérbios 12, 14. Cada um se farta de bem pelo fruto de sua boca, e o que as mãos do homem fizerem, ser-lhe-á retribuído. Isaías capítulo 3, verso 10 e 11. Dizei aos justos que bem lhes irá, porque comerão do fruto de suas mãos. Ai do perverso, mal lhe irá, porque a sua paga será o que as suas próprias mãos fizeram. E eu gostaria de terminar aqui, a gente não vai avançar, para mostrar que a palavra de Deus, ela fala a verdade. Às vezes nós não vemos as coisas se concretizando porque a nossa vida é um corte ligeiro. Mas a mentira não prevalece. O pecado não vai prevalecer. Por mais que nós estejamos vendo, e é isso que a palavra de Deus diz, e nos últimos tempos o pecado vai avançar, e essas coisas avançam, porque o próprio pecado está sendo julgado. Eu não sou pós-milenista. Eu creio que em momentos como esse, o Senhor vai preservar a sua igreja, vai nos guardar, mas as coisas vão de mal a pior. É só você olhar. E na história da humanidade sempre foi assim, né? Você vê ali períodos de pecaminosidade intensa, aí daqui a pouco você vê a graça e a misericórdia de Deus, e aí as coisas parece que voltam ao normal. Aí daqui a pouco o nível de maldade e impiedade aumenta, aí você tem... E nesses períodos de oscilação, você vê o evangelho sendo dado. Você vê ali em Moisés, a pecado, né? Os povos pagãos, e o Senhor ali preparando um povo, e naquele momento o mundo é salgado por Israel, e influenciado por eles. De tal forma que hoje nós somos fruto desse pensamento judaico-cristão, que é um pensamento cristão, bíblico. E aí você vê a reforma protestante, Idade Média, a reforma protestante, e esses períodos assim de, vamos dizer assim, descanso,
até chegar ao descanso eterno. E é isso que nos aguarda. Mas mesmo nesses períodos de subida, né? De declive, onde o pecado parece governar, e isso é uma visão extremamente apocada da situação, o Senhor está reinando sobre esse mundo. Porque uma das coisas que Calvino fala com relação às bênçãos de Deus é que ele não nos deixa muito tempo vivenciar essas coisas para que nós não pensemos que esse mundo aqui é o nosso paraíso. E estejamos olhando e almejando o mundo por vir. E isso por quê? Porque o Senhor mitiga as maldições do pecado na vida, na igreja e no mundo de uma maneira geral. Pela sua misericórdia. E essas coisas, todas essas coisas têm um propósito. E o propósito é que os homens se voltem, reconheçam na demora do juízo, na longanimidade, a misericórdia de Deus e se voltem para eles. E aqueles que recebem a mão pesada de Deus, que reconheçam nessa mão pesada a graça e a misericórdia de Deus e também se voltem para Ele. E a gente sabe que essas coisas só acontecem com os eleitos, aqueles que foram escolhidos por Deus, que serão chamados. E esse também é um motivo pelo qual as coisas ainda não se concretizaram. Dentre outros, eu tinha um professor no seminário que ele dizia que a vinda do Senhor era impendente e iminente. Impendente e iminente. Porque dependia de algumas coisas, mas ela está por vir. E o Senhor vai completar isso. E sabe por quê? O fim não chega? É porque o Senhor está reunindo um povo. Ele está separando um povo, dando caminhos. E o livro de Provérbios são esses caminhos que nós devemos andar. Nós devemos olhar e ver aqui a imagem de Cristo. São as virtudes de Cristo que estão sendo apresentadas para nós. Aquele que nunca se utilizou de uma palavra falsa, nunca teve em seu coração o mal, e que hoje nós, transformados à imagem dele, somos capazes, pela graça e pela misericórdia dele, de andarmos nessas mesmas pisadas. Ele nos chama a viver isso. As virtudes daquele que é perfeito, que é Cristo, que nos é apresentada aqui. E aí você pode vir a dizer, é interessante que a Escritura nunca nos compara com os outros crentes. E a imagem que nós somos colocados, a imagem e o alvo nunca são os heróis da fé, mas o Senhor dela. Porque todos eles falharam, apesar da graça de Deus na vida deles, fazendo com que eles continuassem. Todos eles, em determinado momento das suas vidas, falharam. O apóstolo Paulo, Pedro, Abraão, como nós temos estudado, Davi, o único que permaneceu inculpável em toda a sua vida é aquele que nós somos chamados a amar e a viver, que é Cristo. E todos esses personagens nas Escrituras, que muitas vezes somos tendentes a tê-los como exemplo, e isso necessariamente não é errado quando é feito da forma correta, todos eles apontam para Cristo
até mesmo em suas falhas, porque esperavam aquele que era perfeito e que haveria de vir, que daria, como Davi deu por pouco tempo, vitória dos seus inimigos, que daria, não por pouco tempo, mas de forma permanente, a paz num reino como Salomão teve. E eu poderia citar aqui vários outros personagens, como Abraão, que teria fé que ele não teve. E que todos eles, as suas melhores virtudes, que eram falhas, apontavam para aquele que haveria de vir. E que reuniria, imagine reunir uma multidão em torno de uma só causa e de uma só razão. E todas essas coisas apontam para Cristo. Vamos orar, vamos baixar os nossos olhos e orar nesse momento ao Senhor. Senhor, queremos te agradecer pela tua palavra, por esse momento em que aqui, Senhor Deus, mais uma vez, ó Senhor Deus, compartilhamos, ouvimos, ó Senhor, falando ao nosso coração e pedimos, ó Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Pai. Porque somos pecadores. Quando olhamos, ó Senhor, para essas coisas, ó Senhor, vemos que muitas vezes agimos dessa forma, mas que o nosso coração sempre tende, Senhor Deus, para o mal. Senhor, tem misericórdia de nós, ó Pai, para que sejamos firmes, Senhor Deus, na nossa vida como crentes, ó Pai. Para que sejamos conhecidos, ó Pai, pela nossa firmeza, pela nossa continuidade, Senhor Deus. Nas mínimas coisas, ó Senhor Deus, demonstrando a luz de Cristo em nós. Porque quando olhamos para o nosso coração, Senhor Deus, quando olhamos para nós, por mais que possamos reconhecer, ó Pai, os nossos acertos, ó Pai, e essas coisas somente são pela graça de Deus, é somente pela graça de Deus. Mas quando olhamos o nosso coração, vemos, ó Senhor Deus, somos sinceros, vemos coisas erradas, vemos desejos pecaminosos e sentimos a necessidade, Senhor Deus, de não carregar essas coisas conosco. Mas é como o apóstolo Paulo fala, que é um corpo de morte, Senhor, que estamos carregando. E nesse mundo estaremos, ó Senhor Deus, trazendo esse corpo de morte, Pai, para que ele seja, Senhor Deus, completamente destruído e estejamos caminhando, Senhor Deus, de uma forma direta para o Teu reino. Tenha misericórdia de nós, ó Pai. Afaste de nós uma língua mentirosa, o desejo de mentira, ó Senhor Deus. Que possamos, ó Pai, sermos lembrados, ó Senhor Deus, que aquilo que falamos, que não corresponde à verdade, Senhor Deus, vem do diabo. Que o Senhor, Pai, tenha misericórdia de nós, para que nós não estejamos dissimulando, Pai, e trazendo juízo sobre nós. E não só sobre nós, ó Pai, muitas vezes sobre a comunidade em que nós estamos inseridos, a nossa família, a nossa igreja, o nosso trabalho. Como Jonas, que teve a necessidade e entendi que precisava ser jogado ao mar, para não levar consigo a destruição aqueles homens, que apesar de terem os seus pecados, eles não tinham nenhuma culpa com relação ao pecado que ele havia cometido. E seriam, Senhor Deus, alcançados também por causa do pecado dele. E que a atitude de Jonas, reconhecendo o seu pecado, Senhor Deus, e recebendo a punição devida debaixo da misericórdia de Deus, serviu para a conversão também daqueles homens. Senhor, tem misericórdia de nós, ó Pai. Tem misericórdia da nossa vida. E nos faz, ó Pai, cada dia mais amar a verdade. Amar, Senhor Deus, os caminhos do Senhor e amar o reino de Deus. É o que nós pedimos. Em nome de Jesus. Amém.